E você é autora de vários livros, né? Já vamos aproveitar a pauta para mostrar os livros da Eunice. Falar bem. A Luca vai fazer a garota propaganda. Você locução, já né? Conhecido. Não, e os seus textos, também vou indicar os textos da Eunice do LinkedIn. Você já conhecia a Eunice mesmo? Já. São muito eu também. bons. Ah, que bom. Muito obrigada. Imagina. Olha, eu escrevi esse livro junto com a Lena Almeida e o Marco Polo Henriques, Falar Bem é Fácil, sob a direção da AGWM, que é a editora, junto com meus editores muito queridos, a Rosânia e o Walter. Foi um livro que nós fizemos com muito carinho. Sensacional. Tem até legal, né? como formular o conteúdo da apresentação, Tudo. tem gráficos, Essa passo a passo, para é você um que quer ter uma super guia. comunicação de sucesso. para você poder se sentir Tem melhor. ritmo, ênfase na fala, respiração. Tem bastante coisa. Assim, Esse aqui é o Falar como Bem se é Fácil. como se fosse um manual. Depois eu passei por um período muito difícil na minha vida, com depressão, e escrevi esse livro, Depressão versus Esperança, que eu recomendo para as pessoas que possam procurar algum alento. Mas agora eu estou bem, sem depressão, porque fui procurar um psiquiatra, Tratou. fui procurar terapia, quer dizer, eu levei a sério a minha saúde física e mental. Nós não precisamos ficar com a dor da depressão. Tem saída. E esse, que eu falo que é muito do meu lado B, também pela mesma editora, Faca na Língua. É o mais recente esse. É o mais recente. Amei essa A capa já é... Gostou? Amei É a do capa. Walter. Ai, que bom, ele vai ficar feliz. Também Esse eu por tenho, hein? saber. Tem? Esse eu tenho todos. Esse aí, qual é a temática dele? É meu lado B. Mais Então, muito ácido. Porque eu sempre me considerei assim, um doce. Até que uma amiga minha falou assim, Eunice, que doce o quê? Você é áspera quando você quer. Você é igual- mandona. igual aquela- A aquele- Gracinha falou isso pra mim. Que eu não era esse doce todo, não. Aquele meme da Quer ver? internet, eu tinha um lado doce, mas eu comi. Adorei! Adorei. Então, é um livro mais desse lado B, dessa raiva que eu queria colocar no papel, e depois também um reencontro comigo. Então, achei um livro muito corajoso da minha parte, que sempre... São crônicas? Desculpa. São crônicas. Legal. Eu gostei bastante porque foi uma forma de eu extravasar esse lado que não é bonzinho, não. Legal. Que é Externalizar. ácido, que é irado, que é assim, olha, quero parecer uma Miss, mas não sou Miss, não. Atrás dessa Miss tem alguém assim que é raivoso. E coloquei tudo isso aqui, que pode ser também a raiva do leitor. Então, eu fiz. Onde é que a isso gente também. encontra esses livros? Pela GWM. E eu posso deixar depois para vocês procurarem. É pela editora. Pela a Legal. editora é que... Só pesquisar Eunice Mendes Legal. Isso. E vai encontrar os livros na dela. editora AGWM. Como, Pronto. como é que você sente essa adesão à leitura com o passar dos anos? Que agora a gente está no mundo digital, na era digital. Eu sinto que hoje eu leio menos do que eu lia antes. Eu lia Machado de Assis, Clarice Lispector, sempre Ai, eu amo gostei. Clarice, Eu coisa boa, também. Eu também. Sempre gostei de ler assim, literatura brasileira. Sim. Sempre amei Fernando Pessoa. Incrível. Sempre Seus gostei heterônimos. de escrever e, de algum jeito, incorporava alguns caminhos desses autores tão queridos. Mas agora eu sinto que eu leio menos, porque aí eu vou lá para o computador e aí você rouba um tempo dessa leitura. E você me faz uma pergunta interessante, porque eu quero muito voltar a ler com frenesi como eu lia antes. Sim. Porque foi daí que eu forjei, ou eu criei quem eu sou. Não é? Então, eu quero ver agora, nessa terceira fase da minha vida,
eu quero deixar um legado para o outro de tudo que eu ler, de falar assim, ó, leia isso que vai ser bom. Os livros nos transformam. Sim. Você Concordo. lê bastante? Sou viciada desde Ah, sempre. Você tem mas Kindle ou não? olha, Você Tenho. então, A minha isso é amiga maravilhoso. Gracinha me deu um Kindle de presente no gente, eu não aniversário. Não, então, eu era super do físico. Aham. Assim, tipo, Eu comprava, gosto de página eu também. gosto também. Só que tem coisas, assim, por exemplo, para ler à noite, sei lá, antes de dormir, assim, né? O Kindle eu achei muito mais prático. Prático, né? Porque não fica aquela luzona, mais fácil de ler, já vai pé, vai que vai. A tela, né? É Sim. legal. É que eu não... minha filha tem, eu não consigo, cara. Pra mim tem que ser eu o super livrão mesmo. acostumei, eu gosto. Eu tenho Dá uma pra amiga levar vários que mesmo lê lugar. muito pelo Kindle, a Suzete, e ela que me deixou assim. Aí eu falava muito para Gracinha, Gracinha, eu vou comprar um Kindle para mim. Aí um dia ela chega, minha amiga de infância, chega legal. com o que. Nossa, tudo de bom, então, tudo eu de acho bom. Uma boa saída, assim, também pela praticidade. E para assim, as sabe? outras sim. pessoas. Aí eu falo assim: não gosta de ler? Assista o filme e depois vá ler. Vai à biblioteca ou vá a uma livraria, fique lá, fique olhando sobre o que é aquele livro. Veja, assim, as orelhas do livro, veja o que te interessa. E procura algo que já Vai. seja do seu assunto, né? Isso. exato. Porque As às vezes a pessoas pessoa. Boa. Eu falar aqui, por exemplo, nós falamos aqui de Fernando Pessoa. A pessoa fala assim: poxa, todo mundo falou que gosta de Fernando Pessoa, eu vou ler. Tá, mas não quer dizer que você vai gostar. Eu acho Não. maravilhoso, divo absoluto. Mas não quer dizer que a pessoa vai gostar. Então, assim, você gosta Pode do não quê? ser a melhor saída para Você você gosta de- começar o seu gosto Então, por assim, você leitura. gosta do quê? é. De carros? Pô, pega então um almanaque que fale de carros, uma revista Você de foi de carros. tal Isso! pessoa, E pega vai uma ler biografia da disso, pessoa. é. Gosta de futebol? Vai ler os livros que falam sobre o Garrincha, que falam sobre os times. Vá ler algo que possa te dar mais alimento para a conversa. Olha, eu vou te falar, eu gosto tanto da Clarice. A Clarice, eu fiz um trabalho de conclusão de Maravilhoso. curso sobre a Ai, Clarice que legal. no magistério. A Clarice, eu acho ela tão maravilhosa, eu tenho uma raiva, porque ficou se estabelecido a Clarice como a frase de Orkut. E ela é tão mais densa do Nossa. que isso, ela é tão maravilhosa, assim. E eu lembro que eu já tinha consumido tudo de Clarice, assim, que ela tinha escrito. Eu tenho até um livro, que é de uma capa rosa, que foram as crônicas que ela escreveu na época do jornal. Eu tenho esse livro, que são as crônicas encadernadas. Encadernadas não, como fala? Encadernadas, né? Em formato de livro. Não tinha mais. O quê? Aí um dia um amigo meu me deu de presente Nossa, um livro chamado Correspondências. isso. São cartas, olha isso, são cartas entre a Clarice e o Mauri Gurgel Valente, que era o esposo dela, e a melhor amiga dela. E aí são cartas. Era a Clarice escrevendo carta, gente. E o Mauri Gurgel Valente, que era um gentleman absoluto, assim, e ele escrevendo. E que delícia consumir aquilo. Carta. Sim. De um pro outro. Demais. Uma riqueza. Então, assim, não adianta eu falar pra alguém que a pessoa vai falar assim, credo, parei pra ler lá, que enfadonho. Mas aqui, eu já tava envolvida É. Sim. na coisa. Você Então, começou com outra coisa antes, entendeu? Pra sabe, chegar ali. eu fui ler o Liberdade há Pouco, que o Desejo Ainda Não Tem Nome, da Clarice, pra daí ir pra Galinha e o Ovo, pra daí ir pra Isso. Menina e o Livro. E aí você vai ler uma crônica aqui, outra ali, e fala, caramba, esse jeito dela é muito diferente de escrever. E tal, pra daí chegar nisso. Então não adianta a pessoa querer, nossa, vou abrir aqui, Lida Odisseia, vou ler, vou passar um mês enfornado lendo. Você vai desistir, em 2 horas você desistiu já. E para as crianças, eu não tive filhos, mas, por exemplo, para as crianças, vai trazendo livro, vai lendo, leia uma história toda noite para o seu filho. Minha mãe Ele dizia vai assim, marcar minha tia. isso pelo resto da vida. E você gosta de ler, né? Gosto muito de ler também. E você dá de a presente. leitura, você fazendo isso, você não só incentiva, mas você dá à leitura o tom de ser uma coisa legal. Porque Isso. se o momento da leitura é um momento em que a criança confraterniza com o seu cuidador, se é o momento em que a criança Boa. vê como um momento... nossa, que legal, essa é a hora que minha mãe para me dar atenção. Sim. E a criança linka isso com a leitura, pro resto da vida, a leitura vai ser o momento em que ela vai encontrar É bem isso. um ambiente seguro, Aconchegante calmo, ali, aconchegante. Ela nem vai entender Boa. por quê, Aham. mas ela vai. Porque ela vai se reportar Sim. aquele momento de, ai, como é gostoso. Toda E noite como você é bom. Tem também até